Esse é mais um Devocional Examinai, examinando as fases da vida de Jó. Glória a Deus, saudamos a todos os nossos amados e queridos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é seu Devocional Examinai. Está começando mais um devocional para a sua vida. Nesta hora, iremos examinar a Escritura sobre a vida de Jó, as fases da vida de Jó, a pedido de um inscrito do nosso canal, nosso irmão Erisnaldo. É quase o meu xará, né? O nome dele é Erisnaldo e o meu é Elinaldo. É dono do canal Pregações Elinaldo, Pregações 1, tendo como por base examinando a Escritura. Gostaria que você que não é inscrito, que se inscrevesse em nosso canal, compartilhasse nossos vídeos, deixasse seu like. Fazendo isso, você está fortalecendo o nosso canal. É de graça e assim você fará com que o YouTube reconheça que esse conteúdo é importante para pessoas que estejam passando por momentos difíceis e que precisam da palavra de Deus para se vencer, né? Pois estaremos falando da vida de Jó, uma vida que teve alguns momentos difíceis, né, na sua vida, mas recebeu vitória da parte do Senhor. Neste primeiro vídeo, eu gostaria que você ouvisse, assistisse, meditasse comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir que grande, maravilhosa história temos aqui através deste homem que foi provado por Deus, mas foi aprovado. Nesse primeiro vídeo, para que possamos entender o conteúdo que nós iremos examinar, nós traremos um pouco de contexto histórico até entrarmos assim dentro da mensagem que nós iremos trazer sobre as fases da vida de Jó. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lesse comigo no livro de Jó, no seu primeiro capítulo e o versículo de número 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, número 1, reto, número 2, e temente a Deus, número 3, e desviava-se do mal. Então, o livro de Jó já começa mostrando as suas virtudes, que era sincero, reto, temente a Deus e se desviava-se do mal. É bem certo que no vídeo de número 2, na parte 2, nós iremos tratar sobre essas 3 virtudes de Jó e algo que ele fazia que se desviava-se do mal. Nós iremos tratar sobre esse assunto no próximo vídeo. Você não pode perder o segundo vídeo. Amém? Observamos aqui que o livro apresenta um magnífico relato da experiência humana em face do sofrimento. Embora vários eruditos entendam que a história de Jó é parabólica, outros afirmam que existia um homem chamado Jó, que ele viveu no período dos primeiros patriarcas hebreus. Esse livro se propõe a buscar resposta para o problema do sofrimento físico e moral de Jó, ao mesmo tempo que sua fé em Deus
é sondada de modo desafiador. O livro contém trechos de linguagem jurídica, lamentos e diálogos em forma de debate, contendo réplicas e tréplicas. Mas observamos que essa é uma história verdadeira que aconteceu com este homem. Jó é o único livro da Bíblia que trata especificamente do problema do sofrimento na vida de indivíduos que temem a Deus. O mal que existe no mundo atua em várias dimensões. Aquele que é causado por acidentes naturais, ou seja, terremotos, enchentes, secas, o que é provocado pela ação do próprio ser humano, que são as guerras, os homicídios, e o que independe da natureza ou da vontade do homem e pertence à categoria da inescrutável vontade de Deus, cujo os atos estão fora do alcance do entendimento humano. Essa última é a dimensão do mal tratada em Jó. É algo que acontece que ele nem sabia por que ele estava passando, mas no mundo espiritual estava acontecendo algo que ele nem poderia imaginar. O livro se dirige a um amplo espectro de leitores, começando pelos próprios hebreus e chegando à igreja cristã moderna, cujo um tema de especial importância para a melhor compreensão do relacionamento humano com a divindade. Um dos maiores benefícios advindos da compreensão do livro é o quadro que ele apresenta de Deus, o caráter inescrutável de sua pessoa e a indiscutível soberania divina destacam-se por todo este livro. É o que vamos ver nos vídeos posteriores, em nome de Jesus. Vamos observar um pouco sobre a autoria e a data da escrita do livro de Jó. A tradição judaica atribuiu a autoria a Moisés, mas boa parte dos eruditos modernos não aceita tal teoria. Outros citam Salomão ou algum autor desconhecido do tempo da monarquia, sob Davi ou Salomão. Mas é difícil encontrar fortes argumentos que tornem plausível essa linha de raciocínio. Muitos comentaristas sugerem como possíveis autores o próprio Jó ou Eliú. Parece que não há como provar a autoria deste livro, mas nem Jó nem Eliú pode ser descartado como uma composição em data mais próxima dos eventos registrados. Não é difícil de ser defendida. Isso torna digna a atenção a teoria de Jó ou de Eliú, ou algum de outros seus contemporâneos como autores. Várias pistas situam o livro no período patriarcal, como a geração de riquezas com base na pecuária, a vida nômade de tribos como os dos sabeus e caldeus, e o fato de Jó ser o sacerdote de sua família. As opiniões divergem a esse respeito, levando alguns a julgar que a compilação do livro pode ter ocorrido em outros períodos posteriores, mas nada decisivo desabona a teoria da composição durante, ao longo ou após o período patriarcal. Para que se possa determinar onde o livro foi escrito, é preciso conhecer o autor. Se partirmos da premissa de que Jó é o autor, podemos propor que sua composição de textos se deu em Uz, terra de premissa de que Jó é o autor. Essa terra de Jó, se levarmos em conta a informação do ataque imposto pelos caldeus
Poderemos admitir que Uz fica a leste de Israel e a nordeste de Edom. Caso a tradição judaica pudesse realmente confirmar Moisés como autor, possivelmente a terra de Midian, onde ele viveu por 40 anos, se apresentasse como cenário para a composição do texto. De qualquer forma, diante da grande dificuldade para definir o autor do livro, devemos nos lembrar de que qualquer tentativa de estabelecer o local de composição do texto será um exercício de mera especulação. Então veja que Jó é o primeiro livro dos 5 que compõe a seção dos poéticos. Esta seção é formada por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Jó é talvez o mais antigo livro da Bíblia. Com ele se abrem novos horizontes, especialmente para os que gostam da poesia hebraica. O nome Jó significa voltado sempre para Deus. O personagem principal dessa obra foi uma pessoa tão real como Noé e Daniel. Ele está incluído entre os justos e os pacientes. Não é uma pessoa imaginária, como pensam alguns racionalistas. Sendo as Escrituras a palavra de Deus, todos os argumentos contrários são sem valor. Então, como observamos e já examinamos, segundo a tradição bíblica judaica mais aceita, é que Moisés foi o autor deste livro. E ele escreve quando estava em Midian, na terra de limítrofe a Edom, onde Jó residia. Então veja que a esfera de ação dos fatos ocorre por volta de 1521 a.C. Jó deve ter vivido mais ou menos ali uns 200 anos. Depois de sua restauração, viveu ainda cerca de 140 anos. Isso veremos lá em Jó 42:16. Diz o texto citado que ele morreu farto de dias, isto é, já muito velho. Então, no livro de Jó, nós podemos fazer uma subdivisão em 3 etapas, ou 3 sessões, ou algumas fases que iremos examinar. Podemos ver a primeira divisão sobre a aprovação de Jó, a aprovação de Jó, os amigos de Jó e as perguntas e as respostas de Jeová a Jó. Então veja que Jó foi um personagem real e não apenas um nome poético simbolizando a paciência. Uma evidência disso é a menção do seu nome e seus traços em Es. Ora, sendo Noé e Daniel personagens reais da história, Jó também o foi, como já falamos. Então, trazemos aqui que o propósito desse livro é a glorificação do nome do Senhor por sua sabedoria e seus atos redentores entre os homens conforme o seu plano. Então veja que esse livro ele é de extrema importância para nós entendermos pessoas que perguntam por que o justo sofre, né? Então, neste livro aqui, Deus vai tratar sobre isso, vai falar sobre isso, sobre a vida deste homem, né? Como nós acabamos de ler, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Falando aqui ainda sobre
sobre ainda a vida deste homem, fazendo uma reflexão. Nesse primeiro vídeo nós iremos trazer algo assim para que você entenda, compreenda, a introdução sobre o ensino, o momento de examinação do devocional examinar sobre a vida deste homem. Árvores se quebram como palitos ou voam para o alto, arrancadas da terra. Telhados inteiros navegam, carros tombados como brinquedos, casas desmoronam, um muro de água destrói a costa e inunda a terra. Um furacão corta e dilacera e apenas as fundações sólidas sobrevivem a esta fúria desenfreada. Contudo, estas bases podem ser usadas para a reconstrução após a tempestade. Em qualquer tipo de construção, a base é de vital importância. Ela precisa ter profundidade, solidez suficientes para suportar o peso da construção e outras pressões. Vidas são como construções, e a qualidade de sua base determinará a qualidade do seu todo. É frequente o uso de materiais inferiores, e quando chegam as provas, estas vidas são arruinadas. Jó foi testado, desfrutando de uma vida cheia de prestígio, posses e pessoas. Foi subitamente atingido por todos os lados, devastados, sugado até a sua base. Entretanto, sua vida fora construída em Deus e ele suportou. O livro de Jó conta a história de um homem de Deus. É um emocionante drama de uma pessoa que vai da riqueza à extrema miséria e é restituído em dobro. Um tratado teólogo sobre o sofrimento e a soberania divina e um retrato da fé persistente. Ao ler o livro de Jó, analisa sua vida e cheque sua base. Possa você estar apto a afirmar que, quando nada mais restar além de Deus, Ele é o suficiente. Jó era um próspero fazendeiro que vivia na terra de Uz. Possuía milhares de ovelhas, camelos e outros rebanhos. Uma grande família e muitos servos. De repente, Satanás, o acusador, compareceu perante Deus, alegando-se que Jó só confiava nele porque era rico e tudo lhe corria bem. E assim teve o início do teste da fé daquele homem. A Satanás foi permitido destruir-lhe os filhos, os servos, o gado, os pastores e a casa. Porém, Jó continuou confiando em Deus. A seguir, Satanás atacou Jó fisicamente, cobrindo de terríveis feridas. A mulher de Jó mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó sofreu em silêncio. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, foram visitá-lo. A princípio, sofreram silenciosamente por Jó. Então começaram a falar sobre os possíveis motivos para as tragédias que Jó estava passando, concluindo que o pecado havia lhe causado tal sofrimento. Aconselharam-no a confessar seus pecados e a voltar-se para Deus. Porém, Jó afirmou sua inocência. Incapazes de conversar com Jó do seu pecado, os 3 homens puseram-se em silêncio. Neste momento, outra voz, a voz jovem do garoto Eliú, entra no debate. Embora seu argumento também não convença a Jó, ele prepara o caminho para que fale com Deus. Finalmente, Deus fala através de sua poderosa tempestade, confrontando
com o grande poder e a tempestade de Deus. Jó caiu em humilde reverência diante dele, sem palavras. Deus censurou os amigos de Jó e o determinou com a sua restauração da felicidade e da riqueza de Jó. É fácil pensarmos que temos todas as respostas. Na verdade, apenas Deus conhece exatamente o porquê dos acontecimentos e precisamos submeter-nos à sua soberania. Ao ler este livro e meditar nele, emite Jó e destaca-se a confiar em Deus, não importando o que possa acontecer. Então nós veremos algumas características particulares de Jó, deste livro, que Jó é o primeiro dos livros poéticos na Bíblia hebraica. Alguns acreditam ter sido o primeiro a ser escrito da Bíblia. O livro nos mostra como Satanás trabalha, né? Ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, aqui foi um momento de examinação, uma introdução, para que assim possamos entrar a fundo, observando e examinando as fases da vida de Jó. Porque o justo sofre, né? Porque passamos por tribulações. Esse homem sofreu aqui tamanho sofrimento, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Glória a Deus. Você tem um Redentor na sua vida e esse Redentor se chama Jesus Cristo. E quando ele se levantar do trono, ele vai tirar você dessa situação de sofrimento e você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus, estamos chegando aqui mais no final deste vídeo do devocional Examinai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e eu te espero e te aguardo no próximo vídeo, parte 2, onde assim nós estaremos entrando, por assim dizer, no texto do capítulo 1 e o versículo 1, onde nós estaremos analisando e observando as 4 características que esse homem possuía. Te aguardo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fique aqui comigo em nome do Senhor Jesus. Forte abraço.